Então, vamos rever aqui, ó. Para estudar o movimento de um animal puxando um trenó, vamos nos limitar às forças horizontais que agem sobre eles, pois as verticais não interessam no momento. Então, nós vamos olhar o que acontece aqui em termos do animal puxando o trenó. O movimento do animal é causado pelo atrito. Quem vai fazer o animal andar é a força de atrito. Então, ele vai vir aqui para frente devido à força de atrito. O animal esfrega o solo para trás e recebe a reação A, que o movimenta. Quando se movimenta, o animal puxa o trenó com uma força horizontal de intensidade T. E pelo princípio de ação e reação, o trenó puxa o animal com uma força de mesma intensidade T. Quando o trenó é puxado, tende a escorregar no solo. O solo aplica ao trenó uma força de atrito à linha, que tenta impedir o escorregamento. Analise as forças horizontais que agem no animal, no trenó, bem como nas respectivas reações. Então, vamos rever essa parte. O animal. O animal puxa o trenó através dessa corda T. Então, o animal puxa o trenó por essa corda T, de força T, enquanto que o trenó segura o animal com essa força T contrária. Ao mesmo tempo, quem faz o animal andar para frente é a força de atrito, que é uma reação ao apoio que ele vai fazer aqui no chão. Já o trenó, ele está deslizando, ele está escorregando aqui para frente. Ele está escorregando, mas tem uma força que tenta impedir ele. A força que tenta impedir ele é a força de atrito à linha, que o chão faz sobre o trenó e que o trenó também faz sobre o chão. Então, por isso, nós colocamos ali as forças de reação à linha do atrito entre o trenó e o chão e as forças de atrito A, que é responsável aqui pelo movimento do animal. E a força T, né, as forças T, que são as reações aqui na corda. Esse é o item A. O item B pede o seguinte: para que haja movimento, né? Quais são as condições para que haja movimento? Então, as condições são as seguintes: para que o animal ande, quem vai fazer ele andar é a força de atrito. Então, a força de atrito ela tem que compensar a força de tração. Por isso, a força de atrito, ela precisa ser um pouco maior, porque se ela for igual, o animal vai ficar parado. Se ela for menor, o animal vai estar andando para trás, porque quem vai estar ganhando é o vetor tração. Mas quem tem que ganhar aqui, entre esses vetores, é o vetor A, é o vetor atrito que é responsável pelo movimento do animal. Por isso, nós temos que ter que A tem que ser maior que T.
Agora vamos olhar para o trenó. O trenó tem que deslizar para frente. Então, a força que tem que ser maior é a força de tração. Para quando eu fizer força de tração menos a força de atrito AT, eu tenho uma resultante diferente de zero. E uma diferente que aponta para a direita. E quem aponta para a direita é a força de tração. Então, a força de tração tem que ser maior do que a força de atrito no trenó. Ou seja, a força de atrito sobre o animal tem que ser maior do que a força de atrito sobre o trenó. Dando continuidade, eu vou aproveitar e rever a aula que nós estávamos vendo na sequência. Então, porque teve aquela queda, né? Teve aquela queda, aquele momento que o aluno quis entrar, eu fui permitir ele entrar e caiu o sistema. Daí eu entrei novamente, na verdade saiu a página, né? Daí eu entrei novamente na página. Quando eu entrei na página, eu não tinha colocado novamente a apresentação, então no fim eu fiquei falando e vocês não viram o desenho que eu fiz. Então eu vou dar continuidade e essa parte também já vai ficar gravada. Vamos aproveitar então e falar aqui. Então é a aula 36. Peso e normal. Bom, nós sabemos que a Terra é um corpo massivo que, na proximidade de outros corpos massivos, exerce uma força de atração a partir do seu centro de massa na direção do corpo na direção da reta que une os dois corpos. Assim como o corpo também é atraído pela força. Então, eu tenho aqui que esta força é a força que a Terra exerce sobre o corpo. E esta é a força que o corpo exerce sobre a Terra. E nós podemos imaginar uma localidade sobre a superfície em que nós consideramos, então, aproximadamente reto e costumamos dizer que é a direção horizontal. E esta parte aqui seria, então, a superfície da Terra, que nós costumamos chamar de solo. Podemos definir também aqui, perpendicular a essa direção horizontal, uma direção vertical, de tal maneira que qualquer corpo próximo à superfície da Terra vai estar sendo atraído
por uma força de atração, que nós chamamos de força gravitacional, e nós representamos por P. E nós calculamos P encontrando o produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, o que nós percebemos pela experiência, que se nós largamos um objeto a uma dada altura, esse objeto vai entrar em movimento e vai cair aceleradamente. Sabemos então que nessa situação, a força resultante pela segunda lei de Newton, porque o corpo vai descer aceleradamente, é a massa vezes a aceleração resultante, que nós chamamos de gama, e que nosso caso gama é igual a AT, a aceleração tangente, porque esse movimento é totalmente em linha reta. E a resultante é a única força que está atuando sobre o sistema, que é o peso. E nesse caso, então, o peso é a minha força resultante. Por outro lado, nós podemos ter uma outra situação em que nós vamos colocar este corpo apoiado na superfície da Terra. Então veja o que acontece. Eu continuo tendo a minha força-peso vertical e para baixo, mas agora o corpo não está descendo acelerado. Agora o corpo está parado. A minha resultante, a minha força resultante, neste caso, é igual a zero. Então, eu preciso, na minha resultante, ter alguma força aqui que está equilibrando o peso, de tal maneira que uma menos a outra seja igual a zero. E essa força é a força de reação ao apoio, que nós chamamos de força normal. E ela faz um ângulo de 90 graus com a direção do apoio. Sendo assim, a minha resultante na direção vertical é a normal menos o peso, e isso é igual a zero. Ou seja, a normal, nesse caso, tem o mesmo valor da força-peso. Por outro lado, é possível que esse corpo não esteja caindo verticalmente para baixo e nem parado horizontalmente, mas sim que ele esteja descendo esse plano inclinado que faz um certo ângulo com a direção horizontal. Nós temos o peso, que continua sendo vertical e para baixo, mas agora a normal, ela não está mais na direção da força-peso. Portanto, nem sempre a força normal é a força-peso.